A Casa da Floresta, de Marion Zimmer Bradley. Prólogo. Um vento frio chicoteava os archotes, transformando-os em caudas de fogo. Uma luz ameaçadora fazia brilhar as águas escuras do estreito e os escudos dos legionários que esperavam do outro lado. A sacerdotisa tossiu com o cheiro forte da fumaça e da maresia e ouviu o clangor do campo latino ecoando através das águas, enquanto o comandante romano discursava para os seus homens. Os druidas cantaram em resposta, invocando a fúria dos céus, e a tempestade sacudiu o ar. Vozes femininas elevaram-se num tom agudo de lamentação, fazendo um arrepio percorrer seu corpo, ou talvez fosse medo. Ela balançava o corpo junto com as outras sacerdotisas, os braços erguidos em imprecação, seus mantos escuros abrindo-se como asas de corvos. Mas os romanos estavam urrando também, e agora a primeira fileira lançou-se na água. A harpa de guerra dos druidas vibrou com uma música terrível, e sua garganta ficou arranhada de tanto berrar. Mas, mesmo assim, o inimigo prosseguiu. O primeiro soldado de manto vermelho pôs o pé na ilha sagrada, e os deuses não o destruíram. O canto vacilou. Um sacerdote empurrou a sacerdotisa que estava atrás dele quando o aço romano atingiu o archote. A espada caiu e o sangue respingou no seu manto escuro. O ritmo do cântico, estava perdido. Agora só havia gritos e ela correu para as árvores. Atrás dela, os romanos estavam ceifando os druidas, como se fossem trigo. Terminaram depressa demais e a onda vermelha penetrou na terra. A sacerdotisa foi tropeçando no meio das árvores, à procura dos círculos sagrados. Um brilho alaranjado cobria o céu sobre a casa das mulheres. As rochas assomavam à sua frente, mas de trás dela vinham gritos. Ela se virou acuada, agarrando-se à pedra do altar central. Agora, com certeza, iriam matá-la. Ela invocou a deusa e ergueu o corpo, esperando pelo golpe. Mas não eram as armas de aço que pretendiam usar contra ela. Ela lutou quando as mãos fortes a agarraram, rasgando suas roupas. Forçaram-na a deitar-se sobre a pedra, e então o primeiro homem lançou-se sobre ela. Não havia como fugir, só podia usar a disciplina sagrada para afastar a mente do corpo, até que terminassem. Mas no momento em que a consciência alçava voo, ela gritou: Senhora dos corvos, vingança, vingança, vingança! O meu próprio grito acordou-me e me levantei, arregalando os olhos. Como sempre, levei algum tempo para perceber que havia sido só um sonho, e nem mesmo meu, pois ainda era criança no ano em que as legiões assassinaram os sacerdotes e estupraram as mulheres da Ilha Sagrada. Uma menina não desejada, chamada Caelian, que estava a salvo na Ibérnia, do outro lado do mar, mas desde que ouvi a história pela primeira vez, logo depois que a sacerdotisa do oráculo me trouxe para esta terra, os espíritos daquelas mulheres vêm me atormentando. A cortina da porta do meu quarto balançou e uma das donzelas que me servia olhou para dentro. Minha senhora, está tudo bem? Posso ajudá-la a vestir-se? Já está quase na hora de louvar o amanhecer. Concordei, sentindo o suor frio secar na minha testa, e deixei que ela me ajudasse a vestir uma roupa limpa e ajeitasse os adornos próprios de uma suma sacerdotisa no meu peito e na minha testa. Em seguida, eu a acompanhei até o cume de uma outra ilha, um outeiro verde que se erguia no meio de uma mistura de pântano e campina que os homens chamavam de mar de verão. Lá de baixo vinha o canto das donzelas que zelavam pela fonte sagrada, e do vale mais além, do sino que colocava os eremitas para orar na pequena igreja em forma de colmeia ao lado do espinheiro branco. Eles não foram os primeiros a buscar proteção nesta ilha, no fim do mundo, mas além dos mares estreitos, e suponho que não serão os últimos. Tantos anos se passaram desde a destruição da Ilha Sagrada.
E embora nos meus sonhos vozes ancestrais ainda clamem por vingança, uma sabedoria adquirida a duras penas me diz que a mistura de sangue fortalece uma raça, desde que não se perca todo o conhecimento anterior. Mas até hoje nunca descobri nada de bom nos romanos ou em seus costumes. Por isso é que nem mesmo por Eilan, que era mais do que uma filha para mim, mais pude confiar em nenhum romano, nem mesmo em Gaius, a quem ela amava. Mas nenhum tropel de sandálias forradas de ferro de legionários sobre estradas de pedra nos perturba aqui, pois fiz descer um véu de neblina e de mistério para manter a distância a um mundo feito sob medida para os romanos. Hoje talvez eu conte às donzelas a história da minha vinda para cá, pois entre a destruição da Casa das Mulheres na ilha de Mona e o retorno das sacerdotisas à Ilha das Maçãs, as mulheres dos druidas viveram em Vernemeton, a Casa da Floresta, e esta história não pode ser esquecida. Foi lá que aprendi os mistérios da deusa e os ensinei para Eilan, filha de reis, que se tornou a maior das sacerdotisas e, segundo alguns, a maior traidora do seu povo. Mas através de Eilan, o sangue do dragão e da águia misturou-se ao sangue da sabedoria, e nas horas de maior necessidade esta linha virá sempre em socorro dos britânicos. No mercado, os homens dizem que Eilan foi vítima dos romanos, mas eu é que sei a verdade. No seu tempo, a Casa da Floresta preservou os mistérios, e os deuses não exigem que sejamos todos conquistadores, nem mesmo que sejamos todos sábios, mas somente que sirvamos à verdade, que nos foi relegada, até podermos passá-la adiante. Minhas sacerdotisas estão se reunindo à minha volta, cantando. Eu ergo minhas mãos e, quando o sol atravessa a neblina, abençoo a terra. Capítulo 1. Raios dourados de luz brilharam por entre as árvores quando o sol poente baixou sob as nuvens, tingindo de ouro cada folha molhada. O cabelo das duas moças que caminhavam pela floresta brilhava com o mesmo reflexo de fogo. Tinha chovido mais cedo. A floresta densa e escura que ainda cobria grande parte do sul da Britânia estava úmida e quieta, e alguns galhos baixos ainda gotejavam, como que abençoando o caminho. Eilan respirou fundo o ar úmido, carregado dos odores vivos da floresta e doce como incenso depois da atmosfera esfumaçada da casa de seu pai. Diziam que a Casa da Floresta usavam ervas sagradas para purificar o ar. Instintivamente endireitou o corpo, tentando caminhar como as sacerdotisas que viviam lá, erguendo a cesta de oferendas na melhor imitação possível de sua graciosidade. Então, por alguns instantes, seu corpo moveu-se com um ritmo ao mesmo tempo desconhecido e completamente natural, como se houvesse sido treinada para isso em algum passado remoto. Só após a sua primeira menstruação é que teve permissão para levar as oferendas à fonte. Da mesma forma que seu ciclo menstrual fazia dela uma mulher, disse sua mãe, as águas da fonte sagrada eram a fertilidade da terra. Mas os rituais da Casa da Floresta reverenciavam o seu espírito, fazendo descer a própria deusa durante a lua cheia. A lua estivera cheia na noite anterior, e antes que sua mãe a mandasse entrar, Eilan havia ficado um longo tempo admirando-a, cheia de uma expectativa que não sabia definir. Talvez a sacerdotisa do oráculo me reivindique para a deusa no festival de Beltane. Fechando os olhos, Eilan tentou imaginar as vestimentas azuis de uma sacerdotisa arrastando-se no chão atrás dela e o véu cobrindo de mistérios o seu rosto. Eilan, o que você está fazendo? A voz de Dieda trouxe-a de volta à realidade. Ela tropeçou numa raiz de árvore e quase deixou cair a cesta. Você está se arrastando como uma vaca aleijada. Vamos ter que voltar para casa no escuro se não acabarmos logo com isso. Recuperando-se, Eilan correu atrás da outra moça, o rosto ardendo de vergonha, mas já podia ouvir o doce murmúrio da fonte. Logo em seguida,
O caminho começou a descer e ela seguiu Dieda até a fenda onde as águas brotavam entre duas rochas e caíam no lago. Em tempos muito remotos, homens haviam posto pedras ali em volta. Ao longo dos anos, a água havia alisado suas arestas. Mas a aveleira em cujos galhos as pessoas amarravam suas fitas de votos era jovem, descendente das muitas árvores que haviam crescido lá. Elas se ajeitaram ao lado do lago e estenderam um pano para as oferendas, bolos delicados, um frasco de hidromel e algumas moedas de prata. Era um lago pequenino, afinal de contas, onde habitava uma deusa menor naquela floresta, não um dos lagos sagrados como exércitos inteiros ofereciam os tesouros que haviam conquistado, mas há muitos anos as mulheres de sua linhagem vinham trazendo suas oferendas a cada mês, após o seu período menstrual, para que seu elo com a deusa pudesse ser renovado. Tremendo um pouco por causa do frio, tiraram os vestidos e se inclinaram sobre o lago. Fonte sagrada, és o útero da deusa. Assim como as tuas águas embalam toda a vida, permite que eu ponha no mundo uma nova vida. Eilan recolheu um pouco de água e derramou-a sobre o ventre e entre as coxas. Fonte sagrada, tuas águas são o leite da deusa. Assim como alimentas o mundo, permite que eu alimente aqueles que amo. Seus seios arrepiaram quando a água fria tocou eles. Fonte sagrada, és o espírito da deusa. Assim como as tuas águas brotam para sempre das profundezas, dá-me o poder de renovar o mundo. Ela tremeu quando a água banhou sua testa. Eilan olhou para a superfície sombria, vendo o brilho pálido de seu reflexo tomar forma quando as águas voltaram a aquietar-se. Mas, ao fixar os olhos na água, o rosto que a encarava mudou. Viu uma mulher mais velha, com uma pele ainda mais pálida e cachos escuros em que se refletiam pontos vermelhos luminosos, fazendo-os brilhar como centelhas de fogo, embora os olhos fossem os mesmos. Eilan! Quando Dieda falou, Eilan piscou os olhos e o rosto que olhava para ela na água voltou a ser o seu mesmo. Sua amiga estava tremendo e de repente Eilan também sentiu frio. Rapidamente tornaram a vestir-se. Então Dieda apanhou a cesta de bolos e elevou sua voz cheia de sinceridade numa canção. Senhora da fonte sagrada, trago-lhes estas oferendas. Vida, sorte e amor é o que desejo. Ó Deus, aceite hoje esses presentes. Na casa da floresta, pensou Eilan, haveria um coro de sacerdotisas para cantar a canção. Sua própria voz, fina e um pouco trêmula, misturou-se à de Dieda numa agradável harmonia. Abençoe a floresta e o campo, para que nos brindem com sua generosidade, que os nossos entes queridos tenham muita saúde, guarde nosso corpo e a nossa alma. Eilan despejou o hidromel na água enquanto Dieda esmigalhava o bolo e atirava-o no lago. A corrente arrastou as oferendas e por um instante Eilan teve a impressão de que o som das águas ficara mais alto. As duas moças inclinaram-se sobre a água, deixando cair as moedas que haviam levado. Quando as ondulações cessaram, Eilan viu os dois rostos tão parecidos refletidos lado a lado. Enrijeceu o corpo, com medo de tornar a ver a estranha, mas quando sua visão escureceu, foi apenas um rosto que surgiu, com olhos que brilhavam na água como estrelas no mar sombrio do céu. Senhora, és o espírito do lago. O que queres de mim? Seu coração perguntou, e pareceu-lhe ouvir a resposta. Minha vida flui por todas as águas assim como flui por tuas veias. Eu sou o rio do tempo e o mar do espaço. Em muitas vidas tem sido minha. Adsartha, minha filha, quando irás te dedicar a mim? Ela teve a impressão de que dos olhos da senhora jorrou uma luz que iluminou-lhe a alma, ou talvez fosse a luz do sol, pois quando voltou a si, estava piscando com a luminosidade que vinha do meio das árvores. Eilan! Dieda disse num tom de quem estava repetindo um chamado pela segunda vez.
O que há de errado com você hoje? Dieda, Eilan exclamou, você não viu? Você não viu a Senhora do Lago? Dieda sacudiu a cabeça. Você está parecendo uma daquelas bruxas sagradas de Vernemeton, balbuciando sobre visões. Como você pode dizer isso? Você é a filha do arquidruida, da Casa da Floresta. Poderia ser treinada para trovador. Dieda franziu a testa. Um trovador mulher? Ardanos jamais o permitiria, e nem eu ia querer passar a vida engaiolada com um bando de tagarelas. Preferia juntar-me aos corvos do seu irmão adotivo, Cynric, e lutar contra Roma. Cale a boca! Elian olhou em volta como se as árvores tivessem ouvidos. Você não sabe que não deve falar isso nem mesmo aqui? Além do mais, não é bem lutar o que você quer fazer ao lado de Cynric. Mas deitar com ele. Já viu o modo como olha para ele. E ela riu. Dieda ficou vermelha. Você não sabe de nada, exclamou. Mas a sua vai chegar. E quando se enrabichar por algum homem, vai ser a primeira vez que eu quero ver Hila. Ela começou a dobrar o pano. Isto jamais acontecerá, Eilan disse. Quero servir a deusa. E por um instante, sua visão escureceu e o murmúrio das águas pareceu ficar mais alto, como se a senhora tivesse ouvido. Mas Dieda já estava enfiando-lhe a cesta nas mãos. Vamos para casa. E saiu andando. Mas Eilan hesitou, pois pareceu-lhe ter ouvido algo que não era barulho da fonte. Espere! Está ouvindo? Na direção do velho poço dos javalis. Dieda parou, virando a cabeça, e elas tornaram a ouvir mais fraco agora, como um animal sofrendo. É melhor verificar, disse finalmente, embora isto nos vá fazer chegar tarde em casa. Mas se alguma coisa tiver caído lá dentro, os homens terão de vir até aqui para acabar com seu sofrimento. O rapaz estava deitado, sangrando, no fundo do poço dos javalis, perdendo a esperança de ser salvo à medida que a tarde caía. O poço, onde se encontrava, era úmido e sujo, recendendo as fezes de animais que haviam ficado presos lá no passado. Havia estacas afiadas cravadas no fundo e nos lados do poço. Uma delas rasgara seu ombro. Ele achava que não era um ferimento perigoso, nem mesmo especialmente doloroso até agora, uma vez que o braço ainda estava dormente com a força da queda. Mesmo assim, por mais superficial que fosse, era capaz de matá-lo. No que tivesse medo de morrer, Gaius Marcellus Severus Siluricus tinha 19 anos e prestara juramento ao imperador Titus como oficial romano. Havia participado de sua primeira batalha antes mesmo da barba haver coberto seu rosto, mas morrer por ter caído numa armadilha como uma lebre idiota o deixava zangado. A culpa era toda sua, Gaius pensou com amargura. Se tivesse dado ouvidos a Clotinus Albus, estaria sentado agora diante de um belo fogo, tomando a cerveja do país do sul e flertando com a filha de seu anfitrião, Gwena, que havia abandonado os modos castos dos bretões e adotado o jeito mais audacioso e tolerante das moças das cidades romanas, como Londinium, com a mesma facilidade com que seu pai havia adotado a língua latina e a toga. E, no entanto, fora enviado nesta viagem justamente por seu conhecimento dos dialetos britânicos. Gaius lembrou-se e deu um sorriso amargo. Severus, seu pai, era prefeito do campo da 2ª Legião Adiutrix, em Deva, e tinha desposado a moça de cabelos escuros, filha de um chefe dos Silures, dos primeiros tempos da conquista, quando Roma ainda esperava ganhar as tribos por meio de alianças. Gaius falara o dialeto deles antes mesmo de balbuciar uma palavra em latim. Tinha havido uma época, evidentemente, em que um oficial de uma legião imperial, aquartelado no forte de Deva, não se daria ao trabalho de expressar suas ordens na língua de um país conquistado. Mesmo agora, Flavius Rufus, tribuno da 2ª Corte, não ligava para essas delicadezas, mas Marcellus Severus Senior, prefectus castrorum, só prestava contas de seus atos a Agricola.
governador da província de Britânia, e era responsabilidade de Marcellus Severus manter a paz e a harmonia entre o povo da província e a legião que a ocupava, guardava e governava. Ainda lambendo suas feridas, uma geração após a tentativa frustrada de rebelião da rainha assassina Boudica, severamente punida pelas legiões, o povo da Britânia era suficientemente pacífico para suportar o alto peso dos impostos e tributos. Mas o recrutamento de mão de obra era recebido com menos humildade, e aqui, nas fronteiras do império, ainda havia ressentimento, cultivado habilmente por alguns chefes secundários descontentes. Para este barril de pólvora, Flavius Rufus estava enviando um grupo de legionários para supervisionar o recrutamento dos homens que iriam trabalhar nas minas de chumbo das montanhas. A política imperial não admitia que um jovem oficial servisse numa legião em que seu pai ocupasse um posto tão importante quanto o do prefeito. Então Gaius agora era tribuno militar da legião Valéria Victrix Inglevum, e apesar do seu sangue parcialmente bretão, desde a infância havia se submetido à severa disciplina de um filho de soldado romano. Marcellus até então não solicitara nenhum favor para o seu único filho, mas Gaius feriu-se durante uma escaramuça na fronteira, e antes de estar totalmente recuperado, uma febre o enviara para casa, em Deva, com permissão para ficar convalescendo lá antes de retornar ao seu posto. Já recuperado, estava inquieto na casa de seu pai. A chance de acompanhar os homens até as minas havia-lhe parecido um agradável feriado. A viagem fora bastante tranquila. Depois de despachar os taciturnos trabalhadores, Gaius, ainda com 15 dias de licença pela frente, aceitou o convite de Clotinus Albus, apoiado pelos olhares modestos de sua filha, para passar alguns dias com eles e se divertir caçando. Clotinus também gostava de caçar, e Gaius sabia. Ficara satisfeitíssimo com a ideia de oferecer hospitalidade ao filho de um oficial romano. Gaius resolveu aceitar. Aproveitou a caçada, que foi excelente, e contou à filha de Clotinus algumas mentiras agradáveis, o que também foi bom. Na véspera, ele matara um veado naquela floresta, mostrando-se tão hábil com a lança ligeira quanto aqueles bretões com suas próprias armas. Mas agora, esparramado na sujeira do poço, Gaius havia desejado várias maldições contra o tímido escravo que se oferecera para mostrar-lhe um atalho que ia da casa de Clotinus à estrada romana, que seguia direto, segundo ele, até Deva, contra sua própria burrice em deixar que aquele simplório dirigisse o carrete contra a lebre ou o que quer que se houvesse atirado na frente dele, assustando os cavalos, contra os próprios animais mal treinados, contra o idiota que o havia deixado disparar e contra o instante de distração no qual perdeu o equilíbrio, projetando-se atordoado no chão. Atordoado, sim, mas se não estivesse fora de si por causa da queda, teria o bom senso de permanecer onde caiu. Até mesmo o idiota do cocheiro, mais cedo ou mais tarde, iria controlar os animais de volta para buscá-lo. E mais do que tudo, ele amaldiçoou sua própria loucura em tentar encontrar o caminho pela floresta, saindo da estrada, vagando durante muito tempo. Ainda devia estar tonto por causa da queda, mas lembrava-se com repugnante clareza do escorregão súbito, do deslizar das folhas e galhos, quando a armadilha cedeu. E depois da queda, fazendo a estaca penetrar-lhe o braço com uma força que o fez perder os sentidos por alguns minutos. Já era de tarde quando se recuperou bastante para avaliar os ferimentos. Uma segunda estaca rasgara-lhe a batata da perna, abrindo sua velha ferida. O machucado não parecia sério, mas o tornozelo batera com tanta força que havia inchado até ficar da grossura de sua coxa, parecendo estar quebrado. Gaius, inteiro, era ágil como um gato e teria saído de lá em poucos minutos. Agora estava tonto e fraco demais para se mover.
Ele sabia que se não morresse de hemorragia antes do anoitecer, o cheiro de sangue iria certamente atrair animais selvagens, que dariam cabo dele. Tentou afastar da mente lembranças de histórias infantis acerca de coisas piores que o cheiro do sangue podia atrair. A umidade estava penetrando em todo o seu corpo. Gritar até ficar rouco. Agora, se tivesse que morrer, o faria com dignidade romana. Enrolou uma ponta do seu manto ensopado de sangue em volta da cabeça. Depois, com o coração batendo furiosamente, tentou erguer-se, pois havia ouvido vozes. Gaius pôs toda a força que lhe restava num grito. Meio gemido, meio urro, teve vergonha daquele som animalesco assim que ele saiu de sua garganta e tentou acrescentar um lampejo mais humano, mas não conseguiu emitir mais nenhum som. Agarrou-se a uma das estacas, mas só conseguiu erguer-se sobre um joelho e se apoiar na parede da terra. Por um instante, um último raio de sol cegou-o, piscou os olhos e viu a cabeça de uma moça emoldurada em luz acima dele. Minha mãe, ela gritou com uma voz clara. Como foi que conseguiu cair aí dentro? Não viu os avisos que puseram nas árvores? Gaius não conseguiu dizer nada. A moça dirigia-se a ele num dialeto excepcionalmente puro, que não lhe era muito familiar. É claro, ali devia haver gente da tribo Ordovice. Ele teve que pensar um pouco para traduzir as palavras para o dialeto silure de sua mãe. Antes que pudesse responder, outra voz feminina, esta mais rica e um pouco mais forte, exclamou: Que falta de juízo! Devíamos deixá-lo aí como isca de lobo. Um outro rosto surgiu ao lado do primeiro, tão parecido que ele imaginou se a sua vista não lhe estaria pregando uma peça. Aqui, agarre minha mão. Acho que nós duas juntas vamos conseguir tirá-lo daí, ela disse. Eilan, ajude-me. Uma mão de mulher, mais delicada e branca, foi estendida para ele. Gaius levantou a mão, mas não conseguiu fechá-la. O que é? Você está ferido? A moça perguntou. Antes que ele pudesse responder a outra, que Gaius só conseguiu perceber que era jovem, inclinou-se para vê-lo. Oh, estou vendo agora, Dieda. Ele está sangrando. Vá correndo buscar Cynric para tirá-lo daqui. Gaius sentiu um alívio tão grande que quase perdeu os sentidos e deixou-se cair deitado, gemendo com a dor que este movimento causou nos ferimentos. Você não deve desmaiar, disse a voz límpida acima dele. Deixe que as minhas palavras sejam uma corda que o amarre à vida. Está ouvindo? Sim, ele murmurou. Continue falando comigo. Talvez porque o socorro estivesse a caminho e ele agora pudesse sentir dor. As suas feridas estavam começando a doer muito. Gaius ouvia a voz da moça acima dele. Embora as palavras não fizessem mais sentido, elas cascateavam como um murmúrio de um riacho, transportando sua mente para além da dor. O mundo escureceu. Gaius só percebeu que era o dia e não sua vista que havia falhado, quando viu o tremular das tochas sobre as árvores. O rosto da moça desapareceu e ele ouviu dizer: Pai, há um homem preso no velho poço dos javalis. Então, vamos tirá-lo de lá. Uma voz mais profunda respondeu. Gaius percebeu uma movimentação acima dele. Estou achando que vamos precisar de uma padiola. Cynric, é melhor descer até lá para ver. Em poucos instantes, um jovem havia descido pelos lados do poço. Ele examinou Gaius e perguntou gaiatamente: Em que você estava pensando? Tem que ser muito esperto para cair aqui, quando todo o mundo sabe que este poço existe há 30 anos. Juntando os restos do seu orgulho, Gaius ia começar a dizer que se o rapaz o tirasse de lá seria bem recompensado, mas logo ficou contente por não ter falado. Quando seus olhos se acostumaram à claridade da tocha, o jovem romano percebeu que seu salvador tinha mais ou menos a sua idade, não mais de 18 anos, mas era um gigante. Seu cabelo louro caía em cachos na altura dos ombros e o seu rosto ainda imberbe. Estava calmo e satisfeito, como se salvar estranhos semi-mortos fosse a coisa mais natural do mundo. Usava uma túnica de tecido achadrezado e calça de fino couro. Sua capa de lã bordada estava presa em um broche de ouro,
com a figura de um corvo estilizado em esmalte vermelho. Aquelas eram trajes de um homem da nobreza, mas não daqueles que saudavam seus conquistadores e imitavam os costumes de Roma. Eu sou um estranho aqui, não conheço seus avisos, disse Gaius usando a linguagem das tribos. Bem, não se preocupe com isso, vamos primeiro tirar você daí e depois podemos falar sobre o que fez cair. O rapaz deslizou o braço sob a cintura de Gaius, erguendo o jovem romano com facilidade, como se fosse uma criança. Nós cavamos este poço para javalis, ursos e romanos, disse com tranquilidade. Foi um azar você ter caído. Olhou para o alto do poço e disse: Jogue o seu manto, Dieda. Vai ser mais fácil do que encontrar alguma coisa para servir de padiola. A capa dele está coberta de sangue. Depois que o manto foi descido, o rapaz o amarrou em volta da cintura de Gaius, prendendo a outra ponta em volta da sua própria cintura. Em seguida, firmou o pé na estaca mais baixa e disse: Berre se eu o machucar. Tenho arrastado ursos deste jeito, mas eles estão mortos e não podem reclamar. Gaius apertou os dentes e se pendurou nele, quase desmaiando de dor quando seu tornozelo inchado bateu numa raiz. Alguém lá no alto inclinou-se e agarrou-lhe a mão, até que finalmente ele conseguiu passar pela beirada do poço e ficou lá, deitado, apenas respirando por alguns instantes, criando forças para abrir os olhos. Um homem mais velho inclinou-se sobre ele. Com delicadeza, puxou a capa suja e manchada de sangue de Gaius e assoviou. Algum deus deve amá-lo, estranho. Algumas polegadas mais para baixo, e aquela estaca teria perfurado seu pulmão. Cynric, garotas, vejam isto, ele continuou. Onde o ombro ainda está sangrando, o sangue é escuro e lento, portanto está retornando ao coração. Se estivesse vindo do coração, seria vermelho brilhante e estaria jorrando. Provavelmente ele teria sangrado até morrer antes de nós o encontrarmos. O rapaz louro e as duas moças inclinaram-se, um depois do outro, para ver. Gaius ficou em silêncio. Uma terrível suspeita o estava invadindo. Ele já tinha desistido da ideia de identificar-se e pedir que os levasse para a casa de Clotinus Albus, em troca de uma boa recompensa. Agora sabia que só a velha túnica bretã que havia vestido de manhã para viajar é que o havia salvo. O conhecimento médico expresso naquelas palavras fez com que ele percebesse estar na presença de um druida. Gaius despertou e viu a luz da fogueira e o rosto de uma moça debruçada sobre ele. Por um momento, suas feições pareceram flutuar num halo de fogo. Ela era jovem e tinha um rosto bonito, mas seus olhos tinham um tom peculiar, entre avelã e cinza, afastados um do outro sob cílios pálidos. Sua boca tinha covinhas, mas era tão grande que parecia mais velha do que o resto de seu corpo. O cabelo era tão claro quanto os cílios, quase sem cor, exceto onde a luz vermelha da fogueira o iluminava. Uma de suas mãos tocou-lhe o rosto e ele sentiu seu frescor. Ela estava banhando seu rosto com água. Ele a olhou por um tempo que pareceu muito longo, até que as suas feições ficaram gravadas para sempre em sua memória. Então alguém disse: Chega, Eilan, acho que está acordando. E a moça afastou-se. Eilan. Ele já ouvira este nome antes. Teria sido em sonhos? Ela era linda. Gaius tentou enxergar e viu que estava deitado numa cama construída na parede. Olhou em volta, tentando entender onde estava. Cynric, o jovem que o retirara do poço, e o velho druida cujo nome ele não sabia, estavam de pé ao lado dele. Estava deitado numa casa feita de madeira, construída no velho estilo celta, com toras polidas projetando-se da alta cumeeira do teto até as paredes baixas. Não entrava numa casa daquelas desde criança, quando sua mãe o levara para visitar a sua família. O chão era todo forrado de junco, as paredes de ramos de aveleiras trançados eram cobertas de argila caiada de branco, e as divisórias entre as camas também eram de junco. Em vez de porta, a entrada era fechada por uma enorme peça de couro. Estar deitado naquele lugar fazia-o sentir-se muito jovem.
como se todos os anos intermediários de treinamento romano tivessem se apagado. Passou os olhos vagarosamente pelo cômodo e depois tornou a olhar para a moça. Seu vestido era de linho marrom vermelhado, e ela estava com uma bacia de cobre nas mãos. Era alta, mas mais jovem do que havia suposto. O corpo ainda reto como o de uma criança, sob as dobras do vestido. A luz que vinha da lareira central atrás dela fazia brilhar seu cabelo louro. A luz do fogo também mostrou-lhe o homem mais velho, o druida. Gaius virou um pouco a cabeça e olhou para ele com os olhos semicerrados. Os druidas eram homens cultos entre os bretões, mas a vida inteira ele ouvira dizer que eram fanáticos. Descobrir que estava na casa de um druida era como acordar na toca de um lobo, e Gaius não teve vergonha de admitir que estava com medo. Pelo menos ao ouvir o velho discorrer calmamente acerca da circulação do sangue, uma coisa que havia ouvido do médico grego do seu pai dizer que se tratava de ensinamento dos sacerdotes curandeiros da casta mais elevada, ele teve o bom senso de ocultar a sua identidade romana. Não que esta gente fizesse algum segredo de quem eles eram. Nós cavamos esse poço para javalis, ursos e romanos. O jovem bretão havia dito com bastante naturalidade. Isto deveria ter-lhe mostrado imediatamente que se encontrava bem longe do pequeno círculo protegido de dominação romana. No entanto, não estava a mais de um dia de viagem do quartel da Legião de Deva. Mas se estava nas mãos do inimigo, pelo menos estava sendo bem tratado. As roupas da moça eram bem feitas, a bacia de cobre que carregava era lindamente trabalhada, sem dúvida oriunda de um dos mercados do sul. Velas de bambu untadas com sebo ardiam em vasos pendurados nas paredes. A cama onde estava era forrada com linho, o colchão de palha cheirava docemente a ervas. Era deliciosamente quente depois do frio do poço. Então o velho que havia comandado seu salvamento veio sentar-se ao lado dele e pela primeira vez Gaius pôde examinar com atenção seu salvador. Era um homem grande e forte, com ombros suficientemente largos para derrubar um touro. Seu rosto era modelado no crânio de forma rude, como que cinzelado ao acaso da pedra, e os olhos eram cinza claros e frios. O cabelo era todo salpicado de cinza. Gaius calculou que devia ter a mesma idade de seu pai, uns 50 anos. Você escapou por pouco, meu jovem, o druida disse. Gaius teve a impressão de que fazer preleções era algo natural para ele. Da próxima vez fique de olhos abertos. Vou examinar esse ombro logo. Eilan fez um sinal para a moça e deu-lhe instruções em voz baixa. Ela se afastou e Gaius perguntou: a quem eu devo minha vida, nobre senhor? Ele jamais imaginaria demonstrar respeito a um druida. Gaius, como todo mundo, fora criado, ouvindo as terríveis histórias de sacrifícios humanos da época de César e os relatos das guerras empreendidas para reprimir o culto druídico da Britânia na Gália. Hoje em dia, os remanescentes eram muito bem controlados pelas leis romanas, mas podiam causar tantos problemas quanto os cristãos. A diferença é que, enquanto os cristãos espalhavam dissensão nas cidades e se recusavam a adorar o imperador, os druidas podiam incitar até mesmo os povos conquistados a guerras sangrentas. Mesmo assim, havia algo naquele homem que exigia respeito. O meu nome é Ben-Degid, o druida disse, mas não perguntou o nome de Gaius, e o jovem romano lembrou-se de ter ouvido sua mãe dizer que entre os celtas um hóspede ainda era sagrado, pelo menos fora dos territórios romanos. O pior inimigo de um homem podia reclamar a comida e abrigo e partir sem ser questionado, se assim o quisesse. Gaius respirou mais aliviado. Num lugar como este era mais seguro e mais sábio pedir hospitalidade como hóspede do que exigi-la como direito de conquistador. A moça tornou a entrar no quarto carregando um pequeno baú de carvalho com fechadura de ferro e um chifre de beber. Ela disse timidamente: espero que seja este. Seu pai fez um gesto brusco de assentimento, com a cabeça. Pegou o baú e fez sinal a ela para entregar o chifre a Gaius.
Ele estendeu a mão para pegá-lo e percebeu surpreso que seus dedos não tinham força nem para fechar. O druida disse: "Beba isto." Com modos típicos de um homem que estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. Acrescentou em seguida: "Você vai precisar quando acabarmos de cuidar de você." Ele falou de uma forma gentil, mas Gaius começou a se assustar. Ben-Degid fez um sinal para a moça e ela voltou para a cabeceira de Gaius. Ela sorriu, provou a bebida no gesto tradicional da hospitalidade e depois levou o chifre aos lábios dele. Gaius tentou erguer-se um pouco, mas seus músculos não obedeceram. Com um grito de compaixão, Eilan levantou a cabeça dele na curva do seu braço para que pudesse beber. O jovem romano tomou um gole da bebida. Era um mel forte, ao qual se adicionara alguma erva medicinal amarga. "Você já tinha quase entrado na terra da juventude, estranho, mas não vai morrer," ela murmurou. "Eu o vi num sonho, mas você era mais velho e tinha um menino ao seu lado." Ele levantou os olhos para ela, já num estado de deliciosa sonolência, para se sentir perturbado. Jovem como ela era, deitar-se no seu seio era como estar de volta aos braços de sua mãe. Agora, sentindo dor, quase conseguia lembrar-se dela e seus olhos encheram-se de lágrimas. Percebeu vagamente quando o velho druida e Cynric lavaram suas feridas com algo que ardeu, mas que não era pior do que o velho Manlius havia posto na sua perna na vez anterior. Cobriram sua perna com um preparado pegajoso e ardente e amarraram-na bem apertada com tiras de linho. Depois passaram para o tornozelo inchado e ele observou sem muito interesse enquanto alguém dizia: "Nada de mais grave aqui, nem está quebrado." Mas foi arrancado daquela agradável sonolência quando Cynric disse: "Aguenta firme, rapaz. Aquela estaca estava imunda, mas eu acho que podemos salvar o braço se queimarmos a ferida." "Eilan," o velho ordenou secamente, "saia daqui. Isto não é coisa para que uma moça veja." "Eu o seguro." "Eilan," Cynric disse, "você pode ir." Eu vou ficar, pai. Talvez possa ajudar." Sua mão fechou-se sobre a de Gaius e o velho resmungou: "Faça como quiser, então, mas não grite e nem desmaie." Em seguida, Gaius sentiu mãos fortes de Cynric segurando-o com força, e a de Eilan ainda estava sobre a sua, mas percebeu que tremia um pouco. Ele virou a cabeça para o outro lado, fechando os olhos e trincando os dentes, para não passar a vergonha de gritar de dor. Sentiu o cheiro de ferro quente e então uma terrível agonia tomou conta de seu corpo. Um grito contorceu-lhe os lábios e escapou como um grunhido abafado. Então as mãos fortes o soltaram e sentiu apenas as mãos macias da moça. Quando pôde abrir os olhos, viu que o druida o olhava, um sorriso forçado ao redor da barba grisalha. Cynric, ainda debruçado sobre ele, estava muito branco. Gaius havia visto aquele olhar em jovens sob o seu próprio comando após a primeira batalha. "Bem, você não é nada covarde, rapaz," o jovem falou em uma voz engasgada. "Obrigado," Gaius respondeu de maneira insólita e desmaiou.